No ar, a minha, sua, nossa Vovoteca TV, ainda em formato de Radioloteca. Concurso 1067, o concurso do final de semana. Esse concurso aqui marca a volta da loteca ao ritmo normal, ou seja, uma por semana. É a Loteca Raiz. Grade composta por séries A e B do Brasileirão, com prêmio estimado em 400 mil. O que eu disse é que é raiz, porque terminou o trimestre da loteca, então não teremos mais, talvez até só o ano que vem, aquelas duas lotecas semanais, que alguns gostam, outros não, enfim, é isso que acontece, isso é loteca. Então, o momento agora é uma por semana. E agora que vocês nos deram aquela força, clicando aí no like, no joinha da sorte, eu chamo você, Matheus. Vai lá, filhão, coloca na tela as parciais da grande enquete Vovoteca. Parciais jogadas, superando 1.300 votos às 13 horas dessa quinta. As parciais da grande enquete mostra toda a dificuldade para a escolha das colunas nesse 1067. De cara, percebemos as raras colunas favoritas, as verdinhas. Apenas 5 colunas favoritas. Reparem também, nenhuma aparece com super favoritismo, superando 80%. Na verdade, o maior favorito é o Bota, é o líder. Líder sempre tem que ser favorito, com 76%, que tem pela frente um clássico que promete, pelo menos promete, a princípio ser intenso frente ao Vascão. Outro detalhe. Nenhum favorito na coluna 2, a casa dos visitantes. Que dureza, hein? Nenhuma coluna 2 favorita dessa vez. Sempre tem uma, duas, dessa vez, zero, nenhuma. A enquete vai mostrando o quê? Um céu azulado com suas 24 colunas apontando normalidade. E dentro dessa normalidade, 6 jogos, olha, 6 jogos vão mostrando um grande grau de equilíbrio. São eles o jogo 3, o clássico goiano, Atlético Goianiense e Vila, o jogo 4, Sampaio e Criciúma, o 8, Corinthians e Bragantino, o 9, Juventude e Vitória, o 10, Atlético Paranaense e Palmeiras, e o 14, Ponte Novo Horizontino. 6 jogos considerados dificílimos. Com certeza, esse concurso me mostra o quê? Que as colunas normais, aquelas que podem dar qualquer resultado, é que farão o grande filtro desse concurso, que vai pagar esses 400 mil e com certeza será para poucos. No campo das surpresas, as amarelinhas, são 8 colunas e olha aqui para elas e são perigosas, no mínimo. Algumas merecem um duplo para cercá-las, é verdade, né? E para botar mais lenha na fogueira do 1067, temos aí 4 zebras, que são indicadas pelos votantes, até 12%. É o Vasco com 9 no Clássico Carioca, o ótimo Fortaleza com 12 visitando o Flamengo, de altos e baixos, agora parece que melhorou. O Cruzeiro vai lá visitar o Colorado e leva na bagagem 10% da preferência apenas. E o Coelho, 9% no Clássico Mineiro. Coelho que andou batendo no Galo, mas agora se transformou em zebra pelo momento. E o Vozão, olha o Ceará aí, ó, 8% no Grande Clássico Nordestino ao visitar o Sport. Nada fácil, hein? Esse é um jogo difícil. Mas, apesar dessa dificuldade toda, o lotequeiro sabe que em concursos desse nível é onde mora o grande prêmio. Eu peço que continuem nos visitando, ajudando na votação. É uma ferramenta considerada essencial para a nação lotequeira. E para dar assim uma ferramenta diferenciada, eu tenho lá no Vovoteca, né, que é uma criação exclusiva desde o meu exterminador de zebra. Essa ferramenta, que é os prognósticos filtrados das bets para a loteca brasileira. Isso eu lancei lá atrás e era utilizado por grandes fóruns de loteca. Hoje ela é copiada, mas não como deveria ser, né? Porque a pessoa apenas copia e
joga lá no espaço dele, mas não tece nenhum comentário. Diferente aqui do Vovoteca, aí vocês veem aí a planilha, né, que eu chamo de bolsa esportiva, né, a bolsa esportiva da Loteca, que eu mostro também a cotação de cada jogo e o principal, a cotação final, né, a odd final. E essa odd final do 1067 está apontando 32.149 por real apostado. Quem não aposta em bets pode não entender. Significa que se você seguir aí as colunas, as odds verdes, né, que está aí na planilha, e multiplicá-las, ela vai dar 32.149. Se você jogar R$1 e ela se confirmar, você vai ganhar R$32.149. É isso mesmo, R$1 para 32 mil. R$10, 320 mil, se você jogar R$20, aí vai dobrando e por aí vai. Essa é a mais alta cotação final atingida em 2023, em se tratando de 14 jogos da Loteca. É isso aí, galera. Agora eu peço que o Matheus tire da tela já tirou a enquete, agora tire os prognósticos e joga aí pra galera ver os nossos jogos sugestão. Acelerando, Matheus, para o vídeo não ficar tão longo, você já jogou aí o nosso jogo sugestão. O primeiro é o moderado, o segundo é o alternativo, também que chamo de caça-zebras, e nesse meio de semana aí no 1066 fechou com 10 acertos, hein? Quase chegamos lá. E ele é um jogo um pouco mais ousado. Os dois são marcados a partir de uma mesma matriz, que eu marco em verde aí nas colunas. 14 secos, verdes, e aí eu distribuo 5 duplo em um lado, 5 do outro, e tá aí 2 jogos sugestão de R$48. Como o nome diz, sugestão apenas. Vamos então àquela rápida passadinha nos 14 jogos com alguma informação e opinião. Botafogo e Vasco no jogo 1. O Bota vem provando rodada a rodada que lidera com méritos, né? Quem é líder sempre tem que ser respeitado. Eu destaco no Botafogo a união e o empenho dos atletas em campo. Fato que supera muitas vezes as deficiências técnicas. Já o querido Vascão segue sua via crucis, né? E mostrando extrema dificuldade para sair do incômodo Z4. É clássico. Eu acho que se você tiver aí verba, você deve cercar no mínimo um empate. Eu aqui, num jogo mais considerado pequeno, né? Com 5 duplos. Nesse jogo eu vou com o líder. Coluna 1 no sugestão. Coluna 1 também no alternativo. Para São Paulo e Fluminense, o duelo tricolor do Morumbi vai ser jogado no Morumbi, com certeza, com grande presença de público. Eu acho aqui que a nível técnico, o Fluminense se mostra bem mais equilibrado, né? Em que pese o mando de campo, que é pró-São Paulo, pró-paulistas, eu vejo muito, mas muito equilíbrio aqui. Vai ser um bom jogo. Assim, vou gastar o primeiro duplo em meus 2 jogos. Eu vou fazer um duplo fechado, coluna 1 do meio, no sugestão, e vou abrir o duplo no alternativo. Ou seja, não é triplo, porque se der, vamos dizer, empate, eu só acerto no jogo sugestão. Se der coluna 2, eu só acerto no alternativo. Então, são 2 jogos diferentes. Jogo 3, Atlético Goianiense e Vila Nova, clássico goiano. Sempre difícil cravar uma coluna nos clássicos, todos os clássicos goianos é difícil. Invariavelmente, ficamos tentados a marcar a coluna do meio. É sempre assim que acontece. E vou com ela no sugestão, coluna do meio, abrindo um duplo X2, né, que seria a coluna do meio e Vila Nova. Afinal, o Vila é líder e ninguém atinge o topo por acaso. O Vila é líder e o Atlético, como vocês veem aí, é o 11º. No jogo 4, há um joguinho encrenca aqui, ó, Sampaio Correia e Criciúma. Muito forte em casa, onde conquistou 12 dos seus, até aqui, 16 pontos. Quase tudo foi em casa, hein, Sampaio? Tudo em casa, no castelão deles. Até aqui, então, o Sampaio terá, isso aqui eu li hoje, né, que ele pode ter um desfalque de peso. Pimentinha contundido. Sabe que o Pimentinha em campo não tem placar em branco. E se ele não jogar, cai demais o poderio ofensivo do Sampaio. Isso aqui eu li lá no site Live Sport. Tem que se confirmar.
Isso então pode favorecer o Criciúma, que até o momento tem a 9ª melhor campanha de visitante. São 2 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota do Criciúma fora de Santa Catarina. Gasta um duplo, X2 no Sugestão e empate seco no Alternativo. Tô lá com Bahia e Grêmio no jogo 5, Ponte Nova cheia. Outro duelo tricolor dos bons. O Bahia em casa tende a crescer. Seu momento de altos e baixos deixa o apostador temeroso, até porque o Grêmio vem crescendo, né? Agora vai pegar um Grêmio que vem crescendo, que chega à vice-liderança. Teve 4 vitórias nas últimas 5 rodadas o time do Grêmio. Não é para se desprezar um handicap desse, uma campanha dessa. Vou arriscar um duplo aberto no Sugestão, hein, galera? E acreditar no mandante apenas no Alternativo. Duplo aberto 1, 2, Sugestão, coluna 1, Alternativo. Passa agora então para o jogo 6, onde o Flamengo recebe o Fortaleza. Eu só digo o seguinte, em um concurso de tantos jogos equilibrados, precisamos arriscar em alguns jogos. Digo arriscar, com todas as letras aqui, porque está difícil também não acreditar nesse forte time do Fortaleza. Pode sim dar trabalho aí para o Mengão. Mas, como eu disse, vou acreditar. Então, coluna 1 Sugestão, coluna 1 também no Alternativo. Chego no meio da loteca, é o jogo 7, é o Internacional Colorado. 6º colocado recebendo o 12º Cruzeiro. Colorado e Raposa, um clássico de muita tradição. Aqui eu vou repetir até o que falei entre Flamengo e Fortaleza, né? É jogo difícil e mesmo sabendo do risco, vou com o Colorado. Porque aqui no caso, o time gaúcho vive o seu melhor momento, né, no Brasileirão. São 3 vitórias seguidas e conquistou 13 pontos nos últimos 15 disputados. É um número a ser observado. Coluna 1 e coluna 1. Jogo 8, Neoquímica Arena, recebendo mais um Corinthians e Bragantino. Olha o Braga aí, minha gente. Ô timezinho perigoso, hein? Luxemburgo optou em poupar o timão na Libertadores. Cá entre nós, hein? Colocou os garotos jogaram bem pra caramba hoje. Por quê? Ele fez isso porque ele queria um tempo maior. O Corinthians não tá lá, tá em situação difícil, é o 15º. Então, o time precisa reagir. Então, ele deu esse descanso, preparou o time e vamos ver como é que ele vai se sair. Aqui eu até vejo o Corinthians como favorito, jogando em casa contra um Braga, que até aqui não venceu ninguém fora de Bragança Paulista. Tem esse detalhe, né? Mas no Alternativo eu vou cercar até o empate. Então fica assim, Sugestão Corinthians, coluna 1, Alternativo, coluna 1 e coluna do meio, até porque é o Bragantino, e fora de casa, se ele não ganhou de ninguém, ele só perdeu um jogo e empatou 4. Jogo 9, o Juventude recebe o Vitória, Série B, é o 8º contra o 3º. Se olharmos apenas pelas últimas rodadas, o equilíbrio aparece. Vejamos, o Juventude vinha mal, mas melhorou bem. Saiu lá de baixo e agora chega perto do G4. Já o Vitória vinha liderando, vinha muito bem. Porém, teve alguns tropeços e caiu para a 3ª posição. Aí você olha as últimas 5 rodadas. E aí você vê uma igualdade. Ambos tiveram 3 vitórias e 2 derrotas. E o interessante que eu observo aqui que foi nas mesmas rodadas. Um ganhou, outro ganhou, outro ganhou, um perdeu, outro perdeu, um ganhou, outro ganhou. Quer dizer, estão bem equilibradinho aí, né? Então, jogando em casa, aí eu começo a ver o Juventude um pouco mais perto da vitória. E eu vou com ele aqui, porém com um duplo. Coluna 1 e coluna do meio no Sugestão e coluna 1 no Alternativo. Já no jogo 10, o Atlético Paranaense recebe o Palmeiras, jogão de bola na Arena da Baixada. Arena da Baixada, onde o Furacão joga muito. Até aqui ele tem lá 6 jogos, ganhou 5, só perdeu 1. Recebe um Palmeiras, que fora de casa já deu uns tropecinho legal, né? Ele tem 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O interessante aqui que dá para observar que nas últimas 2 rodadas o Palmeiras perdeu. Ou seja, é um jogo digno de triplo. Furacão muito forte em casa, recebe um Palmeiras que vive
um raro momento, né, de instabilidade técnica. Isso pode deixar a equipe um pouquinho ali mais tensa, né? Mais preocupada, porque você perde duas, você já fica meio com o pé atrás, né? E foge até da normalidade do multicampeão Palmeiras. Como não uso triplos, vou ficar na coluna do meio nos dois jogos. Coluna do meio e coluna do meio. No jogo 11, o Atlético Mineiro, o Galo recebe o América, o Coelho, clássico mineiro. Apesar de não mostrar a mesma força que tinha demonstrado anteriormente, o momento assim do Galo ainda assim é bem melhor que o do América. E vem encontrando aí suas dificuldades, porém ele vem aí nas últimas rodadas. Aí é que tá o meu grande problema desse jogo aqui. Nas últimas 5 rodadas, o Galo Mineiro empatou 3 vezes, perdeu uma e só teve uma vitória. Já o Coelho teve 3 derrotas, um empate e uma vitória nas últimas 5 rodadas. Acontece que o Coelho tá lá embaixo, é o 19º. E o Galo tá bem no meinho ali da tabela. Mas eu vou com ele no sugestão, vou de Atlético no sugestão, coluna 1. Já no alternativo, vou respeitar o status de clássico e usar um duplo aqui, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 12. O jogo 12 me conta aqui que o Sport vai receber o Ceará, Leão e Vozão. O quarto contra o nono. Só que o quarto Sport tem um jogo a menos, fez 13 jogos, enquanto o Ceará já fez 14. Sempre um clássico emblemático, é mesmo, tá? É um clássico que, se você acompanha o retrospecto, você vê tanta dificuldade, né, para encontrar a coluna certa aqui, principalmente para quem vai ter que arriscar um seco. No momento, temos um Sport. Aí que eu vou começando a formar o meu raciocínio para a marcação. O Sport tem 100% de aproveitamento na ilha. Jogou lá 7 vezes e ganhou 7. E recebe, por outro lado, um Vozão de campanha interessante. Ele cai muito de produção quando joga em casa. Quando joga no Ceará, o Vozão cai de produção. Mas fora, vira um tormento para os mandantes. Aí, ó. Ele saiu para jogar fora do Ceará, ganhou 4, empatou 2 e só perdeu uma vez. É o segundo melhor visitante da Série B. Agora, mesmo sabendo dos riscos, eu vou com o Sport na coluna 1 e no alternativo também, coluna 1, mas fica aí a dica para vocês cercarem. No jogo 13, o Cuiabá recebe o Santos. Após 3 rodadas sem vencer, o Cuiabá sabe que, se perder aqui, pode acordar dentro do Z4. Conta com um curto, porém bom histórico ao receber o Peixe. Foram 2 visitas do Santos em Cuiabá. O Cuiabá venceu uma e empatou a outra. O Santos ainda não ganhou nenhuma. Tá aí esse jogo emblemático, galera. Não vai ser fácil, hein? E fechando aqui no jogo 14, a Ponte Preta recebe o Novo Horizontino. Então estamos aqui fechando com um clássico do interior paulista. Vivem momentos diferentes. A Macaca tentando se recuperar. E ontem foi a Itu e venceu o Ituano. Isso com certeza renovou o ânimo. Aqui vai pegar quem? O Novo Horizontino, o vice-líder, de campanha quase impecável. O Novo Horizontino é segundo na classificação geral e é primeiro, é o melhor visitante até aqui. Porém, como ontem ele perdeu para o Bota de Ribeirão por 1-0, né? Cai um pouco a moral aqui, né? O time já fica meio preocupado. Por outro lado, a Ponte renovou o ânimo, porque venceu fora. Isso aqui se transformou num jogo duro, jogo de triplo, tá? Eu vou gastar um duplo. Coluna 1 e coluna do meio, sugestão. Coluna do meio no alternativo. É isso aí, galera. Vejam apenas como minha opinião pessoal. Estamos diante de um concurso nível hard, um grande desafio, mas o Lotequeira é valente, vai à luta sempre. Eu quero agradecer a toda a nação lotequeira que tem sempre nos apoiado em nossos 3 campos de trabalho, que seria aqui no YouTube, principalmente no vovoteca.com e também no nosso Lotequeiros BR, que é o blog de análise do vovoteca.com. Lá é comandado pelo trio de jovens, ninguém comanda, os 3 dividem.
o Matheus, o Nicolas e o Paulinho, sempre dando belas análises escritas, belos palpites para seco e também para duplo. Lá eles fazem diferente. Eu peço para eles, coloca o seco e indique que tipo de duplo vocês usariam. Assim, a gente vai tentando, né, fazer essa banca, essa coisa assim de opinião de um lado, opinião do outro, para filtrar tudo e quem sabe ajudar vocês de alguma forma a chegar ao sonhado 13 e 14 acerto. Aliás, 14 acerto que você vai mostrar no final de semana, vai mandar lá no meu zap o seu jogo campeão. JP, publica aí na Sala Ouro Vovoteca que eu faturei nessa loteca hard que nem você falou. E para isso eu digo amém.